Então eu gostava de começar por falar sobre um assunto que hoje é muito falado em meios mais politizados ou culturais, que é sobre o sentido da existência de Portugal, sobre a questão de se a existência de um país como Portugal pode ser uma coisa arbitrária, se faz sentido as fronteiras que existem. E muitas vezes, não sabendo a origem, questionamos, seja por motivos políticos ou até mesmo às vezes espirituais, a existência de delimitações que fazem um país. Mas quando olhamos para a história de Portugal nos seus primórdios, quando olhamos até ao megalítico, o que se passava aqui, percebemos que existe uma arte, uma cultura própria, diferente dos territórios, como por exemplo o território que hoje chamamos de Espanha, diferente do que existia neste retângulo luso-galaico. Então eu gostava de perceber se isso é o que dá substância à ideia de Portugal, a existência de uma cultura própria há muito tempo, ou seja, qual é que é essa diferença e se existe aí, de certa forma, uma origem, uma semente espiritual que é o que está na origem de uma cultura. Certo. Bem, olhando assim um pouco para trás, os primeiros autores que se ocuparam da questão do sentido e da origem de Portugal, talvez se possa dizer que foram os humanistas do Renascimento, por exemplo, André de Rezende, não é? E todos eles eram unânimes. Portanto, Portugal era uma continuação da antiga Lusitânia. E todos eles sustentavam que havia aqui uma diferenciação cultural, também que eles expressavam de uma forma mítica, portanto, aquela especulação se a Lusitânia teria sido fundada por Luz ou por Lisa, que seriam filhos ou companheiros do deus Baco, portanto, o Dionísio dos gregos, não é? Portanto, havia essa preocupação de filiar a existência de Portugal numa entidade mítica, numa divindade, não é? E depois falava-se também da tradição, uma diferenciação étnica, cultural, linguística, não é? Isso durou até que o Alexandre Herculano veio pôr tudo isso em causa e dizer que isso não fazia qualquer sentido, que não havia qualquer relação entre os lusitanos e os portugueses, que Portugal tinha surgido por uma vontade política de um conjunto de barões portucalenses, etc., não é? que por uma mera vontade política criaram uma nação que até então não existia. O Oliveira Martins, também autor de uma história de Portugal, veio dizer que Portugal é filho do acaso e da vontade política de uns indivíduos, não é? Mas estas teses não colheram consenso e houve, aliás, uma reação contra estas teses e regressou-se muito até aos dias de hoje, a essa ideia de que, de facto, Portugal é a continuação de uma cultura diferenciada, de uma etnia, de uma língua, não é? De uma arte diferenciada, não é? E de facto há muitas pessoas que apontam para raízes muito remotas, arcaicas mesmo, não é? Eu estou a pensar que há autores, por exemplo, como em Portugal o António Quadros, a Dalila Pereira da Costa, o Pinheiro Ana Gomes, representantes da chamada filosofia portuguesa, mas também até recentemente descobri um autor andaluz, o Ruiz Mata, não é? Que sustentam que há aqui um fundo atlante mesmo. Antes mesmo da cultura megalítica, há aqui um fundo atlante, não é? É claro que é especulativo, não há propriamente provas epigráficas que demonstrem isso, não é? Estamos a falar de épocas muito recuadas, anteriores a qualquer forma de escrita, mas há autores que aventam a hipótese, não é, de ter havido aqui uma potência cultural, civilizacional, que ficou miticamente conhecida como Atlântida, não é? Depois entrou em decadência, mas que teria tido uma continuação na chamada cultura megalítica. Exato, porque existe uma linha que Portugal é um dos seus focos, mas que depois faz a Bretanha, a Cornualha, até a Irlanda, não é? Toda essa linha atlântica sugere que existe um império atlântico, ou seja, uma cultura que faz toda esta linha, e depois especula-se que isso possa estar ligado ao mito, à história da Atlântida. Exatamente. Mas como é que nós podemos entender ou seja, talvez a Atlântida, para quem nos esteja a ouvir,
seja um mero mito, uma coisa, uma história? Como é que nós podemos entender a relação entre a história factual desse período megalítico e dessa civilização que tinha essa cultura própria e a Atlântida? Como é que podemos entender a realidade disso? O que é que isso significa? Bem, há as referências conhecidas de Platão, não é? No Timeu e no Crítias, que chega a descrever com bastante pormenor, não é? A existência de uma grande civilização, um foco de civilização, que num determinado momento ter-se expandido em direção à Grécia e à Ásia, terá sido derrotado pelos atenienses, não é? E que Platão fala dessa civilização como sendo, enfim, tendo uma cidade com círculos concêntricos, organizada como se fosse uma mandala, portanto, com rituais sagrados. Eles sacrificariam, por exemplo, o touro, e os reis atlantes beberiam o sangue do touro, enfim, uma série de referências que relembram também em Portugal e na Ibéria, portanto, a relação importante com o touro, não é? Como animal também simbólico e sacrificial, que encarna a própria divindade, segundo Platão, na tradição atlante. O que é um facto é que, a admitir uma eventual existência de um centro de civilização no Atlântico, não é? O que surge em tempos já documentados, historicamente documentados, não é? Que mostra que existiu uma civilização fortemente elaborada e organizada, é a civilização megalítica. São os tempos megalíticos, portanto, desde há cerca de 7.000 anos, portanto 5.000 anos ou mais até antes da nossa era, não é? Surgem construções com grande dimensão, não é? Com a anta dos Zambujeiros, o Cromlech dos Almendres, o Cromlech dos Almendres, antas também na Andaluzia, não é? Portanto, discute-se, alguns autores andaluzes dizem que as deles são as mais antigas, mas o consenso predominante é que em Portugal, nomeadamente no Alentejo, estão as mais antigas. Portanto, o Cromlech dos Almendres pode datar de inícios de 6.000 anos antes da nossa era. Portanto, se pensarmos que Stonehenge não começou a ser construído senão há 3.000 anos antes da nossa era, portanto, o Cromlech dos Almendres é quase 3.000 anos anterior a Stonehenge. É mesmo muito antigo. É muito antigo. Não é? E, portanto, todas essas construções mostram conhecimentos avançadíssimos em termos de astronomia, matemática, exato, porque estão orientados num certo sentido, em direção geralmente ao Sol. Segundo alguns, sugeriu o número áureo da arquitetura, não é? Portanto, supõe conhecimentos muito avançados e uma organização, digamos, uma sociedade complexa, certamente com uma liderança forte que faz com que, de facto, essas construções megalíticas tenham surgido em Portugal, no Alentejo, e depois tenham expandido para a Andaluzia e depois ao longo de toda a costa atlântica até chegar às Ilhas Britânicas e depois chegar mesmo a alguns países do norte da Europa, a Escandinávia, etc. Mas aí muito mais recentemente. Portanto, isso supõe que é uma civilização que já é capaz de ter uma tecnologia avançada para transportar pedras que pesam muitas toneladas, não é? E depois também para se mover, certamente já não só ao longo da costa, a pé, mas por barco, não é? Exato. Portanto, por barco. Quando até, por vezes, se diz que não há indícios de haver navegação, mas essa civilização certamente se deslocou por barco por chegou às Ilhas Britânicas. Exato. E como se isso, houve um movimento forte de colonização das Ilhas Britânicas que veio aqui do sudoeste da península. E se traçarmos uma continuidade simbólica entre esse período e os vários períodos da história de Portugal, se encontrarmos aí uma continuidade, isso faz realmente da cultura portuguesa algo muito, muito antigo. Muito antigo, com raízes muito antigas mesmo. E que deu origem até possivelmente a outras culturas, e não o contrário. E não o contrário. Portanto, há esse pressuposto e esse preconceito, não é, de que tudo quanto é... Tudo que é avançado em termos culturais e civilizacionais no território que nós hoje ocupamos veio de fora, nomeadamente a escrita com os fenícios e com os outros povos, não é? Quando nós sabemos que há uma escrita ibérica e alentejana, não é? Que até hoje não foi descoberta, não é? Alguém escreveu que ainda não surgiu o Champollion, portanto, que decifra a escrita ibérica, portanto, como o Champollion decifrou a Pedra da Roseta, deu origem ao conhecimento dos hieróglifos egípcios, não é? E a sua tradução. Quem sabe um dia que alguém vem conseguir ler a escrita ibérica e
do sul de Portugal e temos revelações muito surpreendentes. Não é? Há muitos registros escritos? Há muitos registros, não é? E há de facto uma escrita pictográfica, portanto, acho que lembra os chineses, por exemplo. Com as runas ou o chinês, não é? Portanto é uma escrita diferente, não é? É muito mais próxima da realidade concreta, mas que até hoje ninguém decifrou. Agora, o que é muito interessante também pensar é no simbolismo profundo e já, digamos, espiritual, não é? Dos cromlechs, dos dolmens, das santas, dos menires, não é? Eu diria que há estudos recentes que apontam para a entrada, por exemplo, para um dolmen é como se fosse uma vagina, não é? E o interior do dolmen é como se fosse um útero. Portanto, o que se passa ali é o simbolismo eventualmente ritualizado no regresso ao útero. E há pessoas que, enfim, foram descobertas ossadas no interior dos dólmenes, mas nem todos têm ossadas. Portanto, não são apenas monumentos funerários. São certamente monumentos que foram criados por outros fins, nomeadamente rituais, de reunião, celebrações rituais e, porventura, experiências coletivas ou comunitárias de estados diferenciados de consciência. A própria tem a ver, eventualmente, com esse regresso ao útero, que no fundo é uma preocupação que já vem do Paleolítico. Não é? Porque no Paleolítico, como sabemos, as pessoas passavam muito tempo nas entranhas da Terra. Não é? Há hoje toda uma neurociência especulativa, uma neuromitologia, não é, que considera que no interior da Terra haveria as formas mais antigas de meditação, a chamada incubação. As pessoas passavam muito tempo no interior da Terra, na mais completa escuridão, e isso dava lugar a estados alterados de consciência. E isso pode explicar até as figuras geométricas, os zigue-zagues, as espirais presentes na arte rupestre pré-histórica. Ora, é muito curioso, na arte megalítica também surgem por vezes inscrições nos menires, nos dólmenes, nos cromlechs, né, em que há também motivos muito semelhantes. As espirais, motivos sepetiformes, os zigue-zagues, que recordam, também aponta para uma continuidade mesmo que remonta já ao Paleolítico. Portanto, estamos a falar então aí de coisas muito mais antigas ainda, 500 mil anos antes da nossa era. Portanto, são raízes muito profundas das quais nós hoje, infelizmente, estamos muito desligados. E nomes como Oestrímnia e Ophiucha, que significa terra das serpentes, são nomes muito antigos também para este território. São nomes antigos, talvez já mais recentes do que esta expansão da cultura paleolítica. Enfim, não se sabe muito bem, porque são referências que aparecem num texto de Aviano, um viajante romano, que usa informação vinda do século VI a.C., mas porventura remetente a datas anteriores. Mas especula-se que a designação de Oestrímnia, desta faixa atlântica da Península Ibérica, pode remontar mais ou menos a 1600 anos antes da nossa era. Ophiucha, talvez a 900 anos antes da nossa era. O que é interessante notar é que Oestrímnia, enfim, os antigos nomes dos territórios obedeciam também uma lógica mítica. Há hoje estudos sobre isso. Né? Oestrímnia pode ser entendido como a terra do Oestros. Oestros em grego é o trance. Portanto, é o êxtase. Não é? Ou então, num sentido mais empírico, digamos, a terra do Ocidente Extremo. Portanto, há essas duas possibilidades de leitura. Não é? E que dizia respeito ao noroeste da Península Ibérica? Ao noroeste da Península Ibérica, sim. De qualquer modo, o que pouco se diz na hora marítima de Aviano é que era um povo valente, muito corajoso, que navegava o Mar Alto. Tinha uma paixão por comerciar no Mar Alto. Não é? Isto, uma vez mais, nos remete para uma relação importante com o mar. Não é? É um povo que vive no Mar Alto, não navega junto à costa, mas vive no Mar Alto. E diz o texto: no abismo povoado de monstros. Portanto, o mar é uma figura também do desconhecido, portanto, daquilo que está mais longe da civilização, das culturas conhecidas, das culturas mediterrânicas, são culturas do mar com fim, ao passo que o Fernando Pessoa diz que nós somos portugueses, somos os nautas do mar sem fim. O oceano também é um símbolo do infinito. Portanto, esse povo oestrímico teria essa paixão de viver junto ao mar, o que pode remeter para essa herança atlântica. Não é? Depois, a Ophiucha, o texto diz que eles foram expulsos por uma invasão de serpentes, o que especula-se que possa ter sido
possam ter sido povos eventualmente já indo-europeus ou celtizados, que tivessem como tótem a serpente que é um símbolo da vida na sua regeneração. Portanto, a serpente, contrariamente à tradição bíblica, onde ela é diabolizada, a serpente na maior parte das culturas da humanidade é vista como o símbolo da vida, que eternamente se regenera a si mesma e do conhecimento, da sabedoria. E, aliás, o Fernando Pessoa tem um texto chamado O Caminho da Serpente, onde vai dizer que Portugal, num certo sentido, é a serpente. Pois é nesse sentido também que eu faço a pergunta, perceber o que é que isso nos pode dizer, não é? Esse nome, sobre a essência da nossa história. Não é? Pois, enfim, se o professor Mendes Correia sustentou a tese que houve aqui, de facto, povos, nomeadamente os cefes, os dragãs, quer dizer, serpentes ou dragões, não é? Que cultuavam a serpente. Não é? Mas o que é a serpente? Seriam as serpentes que andam arrastadas no chão, ou seria a serpente como símbolo arquetípico de outra coisa? Não é? Para Fernando Pessoa, por exemplo, a serpente é um símbolo do movimento do espírito, não é? Passa por uma experiência, passa por outra e nunca se tem nenhuma. Ele diz, é como essa serpente. Sim, não é? E navegar a dualidade. É navegar a dualidade, fazer a experiência de todas as coisas, dos opostos, mas transcendê-los sempre, ir sempre para além e transcender-se a si mesmo. Não é? Sim, é quase como se ela fosse o terceiro dessa dualidade. É a busca de uma superação da dualidade. Não é? E porventura também superação da dualidade entre o masculino e o feminino, que é o motivo que eu encontro muito presente na nossa cultura. Porque voltando até à cultura megalítica, nós temos, portanto, os dólmenes e as antas, que são símbolos femininos, digamos, mas depois temos os meninos que são símbolos fálicos. No fundo são como uma espécie de agulha da acupuntura que traz a energia do céu e dos astros para a Terra. E o próprio facto de serem feitos de pedra, embora isso tenha a ver com a época em que foram feitos, mas simbolicamente também é algo interessante, não é? Porque nós costumamos associar a espiritualidade, se calhar mais dentro das nossas religiões, a algo mais transcendental, mais etéreo, e uma religiosidade que se manifesta através da pedra sugere algo diferente, não é? Sugere algo de uma natureza muito mais encarnada. Sim, certamente, isso é muito importante, não é? Tudo leva a indicar que essa antiga experiência espiritual megalítica, se não mesmo anterior, é uma experiência muito ligada à Terra, não é? À experiência do sagrado na Terra, encarnado na Terra e nas entranhas da Terra, não é? E ao mesmo tempo é uma experiência muito ligada ao corpo. Pois, exato. Não é uma experiência desligada do corpo. Sim, de certa forma é aquilo que se perde com algumas religiões, essa ligação. Cria-se essa dualidade entre o espírito e o corpo. Não é? Certo. E também dentro da mitologia celta existe uma figura que eu não sei se pronuncia bem assim, mas Cailleach. Parece que se pronuncia Cailleach. Ok. E que tem a ver, às vezes é desenhada, pintada como uma senhora muito velha, seja uma figura arcaica ligada à terra, ligada à paisagem, ligada ao feminino. E existe alguma relação entre o nome dessa figura e o que ela pode simbolizar também em termos, se calhar, de conhecimento e o nome Galiza, por exemplo? Há essas teses, não é? É alguma coisa que estou ainda a investigar. Essas teses têm surgido em autores que se ocupam, enfim, do sagrado feminino, autores, sobretudo, do sagrado feminino, que falam da Cailleach como uma das três faces da deusa mãe na cultura celta, portanto, a deusa menina, a deusa mulher, a deusa anciã. Cailleach seria como que, etimologicamente, Cailleach é a velada, é encoberta. O que é muito interessante, não é? Porque em Portugal temos uma importância dada ao rei encoberto. Aqui seria a deusa encoberta, não é? E está associada ao inverno, portanto, está associada à paisagem, mas recentemente encontrei, aliás, em Santiago de Compostela, uma obra muito interessante sobre divindades da Galiza, escrita por um catedrático de linguística moderna. Arias é um dos apelidos dele, o Arias. Agora não me recordo o primeiro nome, e ele sustenta exatamente essa tese. De um ponto de vista estritamente científico, filológico, ele diz que é muito provável que Cailleach, seja a raiz dos nomes, quer de Portugal, quer da Galiza. Porque Porto Escala é como Portugal nasceu de Porto Escala, e Cale seria a designação de um topónimo, um lugar, na Foz do Douro, não é? Mas esse nome pode ter a ver com aqueles que adoravam a deusa sob esta forma da deusa anciã. E o mesmo em relação à Galácia, não é? A província romana que depois vai dar Galiza. Não é? Portanto, os galaicos,
os portugalaicos, não é? Poderiam ser os cultuadores da Kaylac, não é? Portanto, isto é bastante interessante. Muito interessante, sim. E aponta para uma relação com o feminino muito diferente do que aqui imaginamos, não é? A própria serpente também está na origem. Sim. Portanto, isto aponta de facto para todo um imaginário do feminino, do sagrado feminino, muito importante na nossa cultura. E a espiritualidade mais da terra, a religiosidade mais da terra, de certa forma também tem uma natureza mais feminina, eu diria, não é? Se tiver que lhe dar um género, não é? Sim. E desta forma percebemos então que existem origens celtas, druídicas no nosso território. Sim, não é evidente que tenha existido uma casta, uma classe de druidas entre os lusitanos, já há quem sustente que há indícios, outros que não é? Mas isso não quer dizer que não haja uma tradição que esteja fortemente influenciada por essa sabedoria celta por via druídica, claro. Um xamanismo europeu. Um xamanismo europeu, ocidental, não é? Aliás, há uma referência muito interessante, é que um dos povos que vai para a Irlanda vem daqui, tanto do litoral atlântico, não é? E é o povo que vence o povo dos Milésios, que vence os Tuatha Dé Danann, portanto o povo que nomeadamente está na Irlanda, não é? Depois mais tarde venceu o povo das fadas, e esse povo vence os Tuatha Dé Danann, irlandeses, porque tem um druida que é mais poderoso que os seus druidas. Esse druida é Amergin, que vem aqui do litoral atlântico. Ok. Portanto, há de facto essa referência a um druida que foi para a Irlanda a partir do ocidente peninsular, portanto, desta terra que nós hoje ocupamos. Muito bem. E depois, já entrando dentro da era cristã, mas ficando ainda nos primórdios, parece haver uma tradição cristã neste território também, ligada ao priscilianismo, que é um tipo de cristianismo místico, muito mais interior, muito menos exterior, muito mais ascético, talvez até, e que é considerado pela Igreja heterodoxo, não é? Não é? E eu achei muito interessante isto também porque lá está, todas estas coisas são ingredientes que nos podem dar pistas sobre o que é a espiritualidade portuguesa, não é? E perceber que desde o início o cristianismo nesta terra tinha estas características mais místicas, menos ortodoxas, é algo bastante interessante de explorar. De facto, Prisciliano é uma figura-chave da cultura galaico-lusitana ou galaico-portuguesa. É um laico que vive no século IV, não sabe onde nasceu, talvez em Ávila, que na altura pertencia à Lusitânia, e portanto, assim sendo, seria um lusitano, não é? Que tem um ideal de renovação do cristianismo, que segundo ele, no século IV, em que o cristianismo se estava a tornar, já se tinha tornado a religião oficial do Império Romano, estaria em decadência. Não é? Então pretende reformar e orientar as pessoas nesta região para um cristianismo mais espiritual, mais místico. Nos seus textos, que eu aliás recentemente publiquei, escrevi um estudo sobre o prisciliano e o priscilianismo. Nos seus textos ele diz que não há só que nos convertermos a Deus, há que nos convertermos em Deus. Há que nos divinizarmos. Esse é o objetivo do cristianismo para Prisciliano. Porque isto eu acho interessante também, porque é desde as raízes, desde as origens, aquilo que depois também já se vai de certa forma profetizar sobre o Quinto Império. Sim, não é? sim. Há aí uma certa relação entre o Império do Espírito Santo e esta maneira de viver o cristianismo. Sim. Para Prisciliano, todos, homens e mulheres, deveriam ter plena liberdade de profetizar, portanto, falarem inspirados pelo Espírito Divino. Ele sustentava o estudo dos textos apócrifos, dos evangelhos gnósticos, que já estavam a ser banidos dos evangelhos chamados canónicos, não é? Exortava a prática do vegetarianismo. Os priscilianistas não tomavam hóstia nas igrejas e tomavam-na só nas montanhas ou nas florestas, afastados das igrejas. Depois foram acusados de fazerem danças nus na floresta à noite. Portanto, há quem diga também que Prisciliano, no fundo, conjugou a tradição druídica celta com o cristianismo emergente. Portanto, há aqui, de facto, um cristianismo diferente, não é? Que suscita uma larga adesão por parte da população da Galécia e da Lusitânia. Naquela época até se considerava que os galegos eram todos priscilianistas, portanto eram todos heterodoxos. O Prisciliano acabou por ser vítima de um conluio de alguns bispos, autodesignados como ortodoxos, que acabaram por fazer com que o então imperador romano
o condenasse por prática de feitiçaria, etc. Ele foi degolado em 385, na Alemanha. Portanto, é o primeiro mártir que bem a imagem de Cristo, de certa forma. Sim, é o primeiro mártir, o primeiro cristão a ser morto por motivos espirituais pela própria igreja. Isso é muito interessante estar na origem. Por exemplo, Jaime Cortesão tem uma difusão até século VI, século VII, e é mesmo um dos fatores de diferenciação cultural que vai dar origem ao futuro Portugal. Muito bem. E essa possibilidade de haver uma relação entre as práticas que ele fazia e as práticas anteriores, druídicas, celtas, para mim isso tudo é muito interessante, porque eu vejo sempre estas ligações entre as fases históricas, quase como se houvesse uma transmutação ao longo do tempo. E há pouco falamos desse eixo atlântico da Bretanha, Irlanda, Cornualha, Galiza, sul de França, Portugal, e não é também esta linha que depois nesta linha que depois na Idade Média surge muitas narrativas do Graal? Sim, de facto há aqui também uma relação importante, não é? Este mesmo eixo atlântico, não é? O eixo da difusão das narrativas do Graal, não é? Que chegam a Portugal cedo, no século XIII, segundo alguns talvez até um pouco antes, não é? Perderam-se alguns dos textos da demanda portuguesa do Graal, mas há um que está publicado, e onde há também fatores de algum modo heterodoxos, não é? Portanto, o Galás é como se fosse um novo Cristo, não é? Que surge miraculosamente, ocupando o lugar perigoso, que é o lugar destinado apenas ao eleito, não é? Entrando naquele recinto, sem que, quando as portas todas estavam fechadas, as janelas todas estavam fechadas, ele aparece miraculosamente, não é? Ele veste-se vermelho, que também são as cores do Espírito Santo, isto é uma relação com o Espírito Santo, não é? E o Graal depois manifesta-se aos cavaleiros da Távola Redonda, mas manifesta-se encoberto com um veludo branco, não é? E a demanda do Graal começa propriamente quando um dos cavaleiros diz: mas nós recebemos imensas bênçãos, imensas graças, porque eles, à medida que o Graal passava, os pratos que eles tinham diante iam ficando cheios com o manjar que cada um mais desejava, não é? Eles olhavam uns para os outros e viam-se completamente belos, como uma percepção da divindade que havia em todos, mas um deles diz: mas o Graal está encoberto. Ora, eu vou partir desta corte do rei Artur e só regressarei a ela quando vir o Graal desencoberto. Portanto, e então isto é que é a demanda do Graal. Portanto, a busca de ver aquilo que se manifestou de divindade, mas desencoberta, ou seja, face a face. Coisa que, do ponto de vista da teologia ortodoxa, só é possível depois da morte. Mas Galás e 12 cavaleiros vão ver o Graal face a face, no final da demanda. Portanto, isto também remete para a possibilidade de uma divinização em vida. Nós encontramos o divino e o vermos, se o Graal simboliza isso, em vida. Certo. Agora, só muito brevemente, outra relação do Graal com o ciclo, com o arco atlântico e com a tradição celta, é que antes da cristianização o Graal é um símbolo também celta e é o caldeirão, por exemplo. É o caldeirão da própria Cailleach, não é? É o caldeirão da deusa Seridwen. Portanto, várias divindades têm um caldeirão que é o caldeirão da abundância, é o caldeirão da regeneração. E mais tarde os alquimistas também vão utilizar esse símbolo, não é? Sim. E o Graal eu vejo também um bocado como uma mistura entre cristianismo e celtismo. Podemos ver nesse mito também um cruzamento entre essas realidades? Creio que sim. E eu, do ponto de vista simbólico, creio que o Graal também tem lá a conjugação do masculino e do feminino, porque o Graal é um símbolo feminino. Certo. O Graal no fundo eu vejo semelhante ao simbolismo do interior dos dólmens e das antas, não é? É um outro que acolhe, e inseparável do Graal está o símbolo da lança. Na demanda do Graal é sempre o Graal e a lança. A lança é o símbolo fálico, é o menino. Portanto, no fundo eles estão sempre a par. E é aqui o sentido da reencarnação do masculino e do feminino. Ok. E ele pode ser visto como a própria consciência, o Graal, ou seja... Eu creio que sim. Portanto, eu creio que no fundo, numa leitura mais profunda de tudo isto tem a ver com a nossa consciência. O Graal é aquela dimensão em nós que é aberta, que é côncava, que é vazia, e que nesse sentido está aberta e está receptiva para o influxo do Espírito, não é? Do Espírito Santo. Não é?
Portanto, quanto mais nós formos como um grau, mais nós estaremos abertos e receptivos para o influxo da consciência divina em nós. Portanto, eu vejo as coisas um pouco por aí. E essa se calhar seria a condição para a realização do próprio Quinto Império, não é? De que todos nós estejamos nesse grau de abertura. Não é por acaso que o Fernando Pessoa, quando fala do Quinto Império, que o Quinto Império tem muitos sentidos, não é? Mas o Pessoa, quando fala do Quinto Império, relacionando com esta questão do masculino e feminino, ele diz que será um império andrógeno, onde as duas metades do conhecimento, do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito, se vão reunir, onde o feminino e o masculino se reunirão. Portanto, o hemisfério esquerdo ligado mais à cognição analítica, científica, racional, o hemisfério direito mais ligado à intuição, à sensibilidade, à criatividade. Não é? Portanto, o Quinto Império é a conjunção dos dois hemisférios e do que há em nós de masculino e de feminino. Começamos já aqui a falar um bocadinho do Quinto Império, se calhar mais à frente vamos falar disso um pouco mais a fundo, mas partindo do princípio de que o Quinto Império é uma profecia, é algo ainda a concretizar, e olhando para a história de Portugal, e por exemplo, tomando como exemplo, poderia tomar vários, mas tomando como exemplo um deles, o início, a Batalha de Ourique, não é? Do Portugal que nós conhecemos, com 900 anos de história. Ele começa precisamente numa batalha com o rei a ter uma visão de Cristo que o informa de que ele ganharia aquela batalha difícil, aquela batalha praticamente impossível de vencer, porque ele estava destinado, e este território estava destinado a um grande feito no futuro. Esse início de Portugal, assim como outros momentos, indicam que existe um destino para Portugal, um telos, um sentido, um propósito. Bem, há uma forte tradição providencialista em Portugal, não é? Que, como referiu, não é? Remonta à monarquia lusitana, ao Frei Bernardo Brito, não é? Que expressam essa tradição acerca do milagre de Ourique e da aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques na véspera da Batalha de Ourique. Não é? O que Cristo diz é: quero em ti, na tua descendência, fundar para mim um império. Bom, é claro que isto tem sido objeto também de alguma crítica, claro, dizendo que há aqui obviamente intuitos patrióticos, não é? Estávamos em plena época da dominação dos Filipes, era uma forma de exacerbar o patriotismo para levar à restauração da independência de Portugal. Não é? O que é um facto é que Portugal é muitas vezes visto, desde a monarquia lusitana, depois no Padre António Vieira e noutros autores, como um segundo povo eleito. Eleito para uma missão espiritual. É claro que isto também pode ser visto como a legitimação do que houve de pior no Império Português e no imperialismo português, não é? Portanto, claro, que em nome dessa fundação divina nós podemos conquistar e destruir culturas e escravizar povos, não é? Eu prefiro uma leitura em que, bom, se há esta tradição de eleição de Portugal para uma missão providencial, então que missão é essa? Será de exercer o poder sobre o mundo inteiro? Será apenas a de expandir a fé e o império em termos convencionais? Ou será a missão de estar ao serviço do bem do mundo? Portanto, é essa a leitura que eu encontro depois no Padre António Vieira, no Pessoa, no Agostinho da Silva. Não é? No fundo não é nós não fomos eleitos para nos servirmos, mas para servir, para estarmos ao serviço. Não é? Isso traz consigo responsabilidades, não é? Então há que estarmos à altura disso, não é? E se nós queremos ser exemplo para o mundo, há primeiro que nos espiritualizarmos, há primeiro que sermos, de facto, vivermos de acordo com princípios espirituais, não é? Certo. E só assim é que poderemos eventualmente beneficiar quem que... Sim. Eu acho que Fernando Pessoa até dizia algo como: há que realizar no espírito aquilo que já foi realizar mais brutalmente na carne, não é? Sim, quase como se a história de Portugal fosse uma metáfora para aquilo que pode ser realizado de uma forma espiritual. Sim. O jovem Fernando Pessoa, em 1912, tem 24 anos, diz isso: os descobrimentos foram apenas um carnal anti-arremedo do que é a verdadeira missão de Portugal. Que ele, aliás, considera que é também missão de os portugueses de hoje construírem o super-Portugal de amanhã. Portanto, já não é um Portugal, uma nação, entre outras, distinta das outras, mas é uma nação com uma consciência universal.
que está ao serviço da instauração do tal Quinto Império, visto como uma nova síntese da consciência, um novo estado de consciência, que é aberto a todos, não é só para portugueses. Sim, sim. Pode ser só uma nova linguagem, não é? É uma nova linguagem, sim. Sim. E faz sentido ver a Ordem dos Templários como uma encarnação histórica dos Cavaleiros do Graal e, nesse sentido, ligar ainda mais esse mito à própria história de Portugal, sendo que os Cavaleiros Templários tiveram um papel muito importante na fundação e durante toda a história. Claro que há aqui muitas coisas que obviamente são especulativas, claro. E estamos a explorar hipóteses de trabalho, não é? Não há documentação evidente que haja uma relação entre os Cavaleiros Templários e a tradição do Graal, mas sabemos que Portugal esteve fortemente associado aos Templários, fortemente associado desde Afonso Henriques a São Bernardo, não é? Que está muito ligado aos Templários, e que os Templários tiveram um papel fundamental em Portugal até o momento em que foram extintos em França, mas o rei Dom Dinis protegeu a ordem e praticamente passou os bens para uma nova ordem, que é a Ordem de Cristo, e a Ordem de Cristo é que vai fazer os descobrimentos, não é? Pronto, e a cruz vermelha nas velas brancas das naus portuguesas também é uma cruz que já surge, por exemplo, no escudo de Galás, né? Na própria demanda portuguesa do Graal. Portanto, o Galás é representado como se fosse também, no fundo, já um cavaleiro templário. Né? Portanto, então não é legítimo dizer que esse imaginário entrou na... Sim, isso é evidente e está estudado, não é? António José Saraiva e vários outros, não é? Constatam, não é, que a corte portuguesa, particularmente a corte de Dom João I e os filhos de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, portanto a ínclita geração, estão fortissimamente impregnados da simbologia do ciclo do Graal. Então é possível começar a traçar uma certa ligação entre a missão portuguesa e o próprio Graal, não é? Sim, eu creio que sim. Portanto, mesmo a ideia, não é, da missão portuguesa ser uma tentativa de regeneração espiritual do mundo. Eu há pouco não referi isso, mas a relação do Graal cristão com o Graal céltico também tem a ver com uma tradição que diz que houve um momento em que os cavaleiros que recebiam o conhecimento de umas ninfas, de umas deusas que presidiam às fontes, apropriaram-se a riqueza dessas ninfas, violaram-nas inclusivamente, e a partir daí a terra tornou-se uma terra gasta, as divindades retiraram-se e surgiu então esse mito do Graal, não é, que a terra está gasta, há um rei que está ferido, e portanto só quando esse rei ferido, pode ser uma metáfora de cada um de nós, claro, do nosso esquecimento da nossa essência espiritual, só quando esse rei ferido se regenerar, se restaurar a sua saúde, então a própria natureza se regenerará, não é? E então há esse sentido, não é, que quando o Graal for descoberto, o rei ferido curar-se-á, e o rei ferido pode ser cada um de nós, não é? E a própria percepção do mundo natural será completamente diferente. Se nós associamos a missão portuguesa ao Graal, e depois veremos também ao Império do Espírito Santo, pode haver aí um sentido de que a nossa missão é contribuir para uma regeneração da consciência humana neste planeta. Exato. Então, para nos vermos de uma forma diferente e vermos o mundo de uma forma diferente, e deixarmos de fazer o que estamos a fazer, que é de fazer da natureza uma terra gasta, porque estamos a explorar a natureza avidamente e a destruí-la, não é? Certo. E quanto aos descobrimentos, uma vez que este imaginário simbólico estava tão já presente nessa demanda histórica, devemos vê-lo apenas como algo que foi feito na carne, como dizíamos há pouco, citando Fernando Pessoa, e portanto mais um conjunto de horrores do que tendo algum papel de facto que origine desse imaginário simbólico que está lá presente. Ou seja, foi só isso? Existe já aí alguma parte da missão portuguesa espiritual a ser cumprida? Eu creio que se nós pensarmos uma missão espiritual em termos profundos, não é? Se calhar aquilo que foi feito é um pouco, como disse o Fernando Pessoa, um carnal anti-arremedo. Com muitos aspectos que não há que fugir a isso, também muitos aspectos negativos. Não é? Claro. Porventura porque essa missão espiritual foi até, em algum sentido, traída desde o início. Há quem veja, depois podemos falar sobre a questão do Espírito Santo, não é? Há quem considere que no fundo a missão espiritual seria de levar o Espírito Santo
a experiência do Espírito Santo a todos os povos, a toda a terra, não é? Mas muitas vezes o que predominou foi a busca de riqueza, a busca de poder político, claro. A conversão dos outros à força a uma só religião, entendida como a única verdadeira, o cristianismo. Portanto, e de facto houve muita coisa negativa que aconteceu, não é? E que não tem nada a ver com uma missão de propagação do Espírito Santo. Claro. Nesse sentido, se calhar a verdadeira missão está interrompida. E há que a retomar. Sim, e se houvesse homens dessas duas naturezas dentro das mesmas caravelas, é possível que aqueles que tenham essa pior intenção se sobreponham muitas vezes. Creio que foi no fundo isso que aconteceu, não é? Mas, por isso o Fernando Pessoa e outros tinham esse sentido que a verdadeira missão de Portugal está por cumprir. E em paralelo com o tempo em que se preparava os descobrimentos, com Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel, começa em Portugal a celebrar-se as festas do Divino Espírito Santo. Pode-nos explicar o que é que isso é? Isso é de facto, para alguns autores, e para mim também, é um dos ícones fundamentais da cultura portuguesa. O que o Jaime Cortesão, portanto, que veio a ser sogro do Agostinho da Silva, descobriu que a Rainha Santa Isabel tinha um mentor espiritual, que era Arnaldo de Villanova. Ele descobriu uma carta em que a Rainha Santa Isabel manifestava a sua grande alegria por em breve... O Jaime Cortesão. Por em breve ir receber a visita em Portugal do seu muito bom mestre Arnaldo, que é o Arnaldo de Villanova. Quem é Arnaldo de Villanova? É um joaquimita. Portanto, é um discípulo de Joaquim de Flora, que foi um abade da Calábria, que no século XIII teve uma série de revelações visionárias em que terá sido comunicado que, do mesmo modo que há três pessoas na Santíssima Trindade Cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, haveria assim três idades, em que a primeira idade seria a manifestação de Deus como Pai, exigindo, portanto, um Deus transcendente, exigindo fundamentalmente dos humanos a obediência cega, não é? Depois haveria a idade do Filho, mais à imagem do Antigo Testamento. Mais à imagem do Antigo Testamento. Depois haveria a idade do Filho, à imagem do Novo Testamento, em que Deus encarna em Jesus, não é? E se manifesta como o irmão, que apela ao amor, fundamentalmente, como uma grande virtude, mas estaria ainda por vir uma terceira idade, seria a idade do Espírito Santo, em que haveria algo muito particular. A revelação já não viria nem de cima, do Deus Pai, nem do Deus Filho encarnado, mas viria de dentro de cada um de nós. E então manifestar-se sob a forma de irrupção do que ele chamou a inteligência espiritual. Inteligência espiritual, segundo Joaquim de Flora, seria um dom dado a todos os seres humanos de reconhecer em si a presença direta da divindade. O que ao limite poderia dispensar a existência de mediadores, de sacerdotes, porque todos teríamos uma relação direta com o Espírito Santo, portanto, e compreenderíamos que no fundo o nosso Espírito é uma irradiação do Espírito Santo. Ora, isto obviamente gerou dissensões, portanto foi considerado uma posição heterodoxa, não é? Porque para a Igreja a revelação está acabada, não está nada novo por surgir, não é? Joaquim de Flora abre essa possibilidade de que o futuro está em aberto. E aquela Jerusalém celeste não poderá ser... E a Jerusalém, no fundo o reino do Espírito Santo seria... a descida de Jerusalém celeste na terra, seria o reino de Deus na terra. No fundo já de acordo com a tradição messiânica hebraica, não é, de que haverá um momento que será a era messiânica, em que o conhecimento de Yahvé se espalhará por toda a terra e haverá paz em todo o mundo, não é? Ora, esta visão de Joaquim de Flora tem muito impacto, sobretudo na ordem franciscana, e muitos franciscanos tornam-se heterodoxos e sustentam que está iminente a vinda da era do Espírito Santo. Ora, um deles é Arnaldo Villanova, que é o mentor da Rainha Santa Isabel. Portanto, muito provavelmente terá sido por influência de Arnaldo Villanova e das ideias de Joaquim de Flora que a Rainha Santa Isabel decide criar em 1371 o culto popular do Espírito Santo em Alenquer, portanto exterior à instituição eclesiástica. Daí haver uma relação tão forte. Uma relação muito forte, e depois o culto expande-se muito rapidamente por todo o país, Madeira, Açores, era celebrado a bordo das naus que iam para a Índia e que iam para todos os lugares por onde os portugueses viajaram, e como sabemos hoje persiste nos Açores, nas colónias dos imigrantes, nos imigrantes dos Estados Unidos, Canadá, etc. Portanto, e para autores como o Jaime Cortesão, o Agostinho da Silva e outros, portanto, tem três momentos que são fortissimamente simbólicos. E o facto de nesses rituais ou uma criança ou alguém do povo ser coroado aponta para essa universalização do sagrado, que é o intuito dessa terceira idade do
Espírito Santo? Sim, creio que sim. Segundo o Agostinho da Silva, há 3 elementos fundamentais, portanto, em alguns casos, não em todos, uma libertação simbólica de presos, geralmente penas leves ou em fim de pena, não é? Como símbolo da importância da reconciliação social, de não colocarmos estigmas em ninguém, não é? Depois havia o bodo gratuito, o banquete gratuito, em que os mais ricos serviam os mais pobres, né? Serviam-nos mesmo à mesa, não é? Portanto, a ideia também de regressar a uma economia comunitária que não visa fundamentalmente o lucro. E essa inversão de hierarquias também. Exatamente, uma nivelação. Eu já publiquei um estudo sobre isso. O que é que isto também tem a ver com a reemergência de antigas festas como as saturnais, as festas dos loucos medievais, em que uma criança era nomeada como o bispo dos loucos ou dos inocentes e tinha toda a autoridade, portanto, e havia uma espécie de mundo às avessas, inversão da hierarquia, não é? E finalmente o momento culminante, que é a coroação de um menino ou de uma menina, imperador ou imperatriz do Espírito Santo, que no fundo é uma sacralização da infância, não é? E é uma forma de, pelo menos para o Agostinho Silva, tem a mensagem de que é importante nós adultos reaprendermos as virtudes das crianças. A inocência, a espontaneidade, a criatividade, a liberdade. Potencial, potencial máximo, potencial pode ser qualquer coisa, pode tornar-se qualquer coisa. Aliás, de acordo com as próprias palavras de Cristo, não é? Que são fortes como estas crianças de peito, não entrareis no reino dos céus. Não é? Exato. E também penso que se fazia uma tripla coroação, não é? Nessas festas. Esse simbolismo do número 3 é importante? Existe algum estudo sobre isso também? É aberta a especulação? É aberta a especulação, alguns estudos sobre isso, portanto a ideia também das tríades, as tríades, portanto o masculino, o feminino e a sua conjunção. Exato, isso. A conjunção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há muitas possibilidades. O Espírito Santo também é interessante recordar que em hebraico é Ruach Kadosh, que é feminino. Portanto, a Natália Correia costumava dizer que deveríamos dizer Espírita Santa, porque em hebraico é feminino. Portanto, o Espírito Santo seria a irradiação daquilo que no esoterismo hebraico é a Shekinah. Portanto, é a dimensão feminina da divindade. E que é a dimensão imanente da divindade. Sim, um Shakti. Mais ou menos correspondente à noção de Shakti no hinduísmo tântrico indiano, claro. Ok, mas tem essa conotação de energia? É a energia divina. Portanto, a energia divina presente na Terra e em nós. Pois isso tem tudo a ver com o que significa o Espírito Santo, não é? Aliás, já há pouco não referi, mas voltando à Kaila... Se calhar o Espírito Santo, não é? A revelação do Espírito Santo é algo parecido com o despertar da Kundalini, por exemplo, no hinduísmo. Também. Embora a Kundalini, no fundo, suba na base da coluna para cima e o Espírito Santo seja mais descendente, não é? Seja mais descendente. E só referi que há pouco, quando falámos da Kaila, não é? Também há quem a relacione, aliás, este catedrático de filologia, com a Kali indiana, que é tanto criadora quanto destruidora. Pode ser que a raiz seja a mesma. Pois. Mas será assim tão distante geograficamente? O facto de haver uma distância geográfica não quer dizer que não haja uma afinidade em termos de experiência espiritual. Sim, isso sem dúvida. E as divindades não conhecem divisões territoriais. Sim, são arquetípicas. Não é? São arquetípicas e estão em nós. Não é? Então, o que é o Quinto Império? O Quinto Império, eu creio que tenho refletido bastante sobre isso. É um tema que me ocupa desde há muito tempo. Eu creio que, para o compreender a fundo, nós temos que regressar ao texto de Daniel, portanto, do profeta Daniel, né, no Antigo Testamento. No fundo, há ali um sonho profético, que é o rei Nabucodonosor que o tem, e o profeta Daniel adivinha o sonho e aponta o sentido do sonho. O sonho, fundamentalmente, tem estes elementos. A torre viu uma estátua antropomórfica, de forma humana, com aspecto terrível, imponente, composta de 4 metais, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, o resto das pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. E de repente, sem que mal alguma interviesse, há uma pedra que se separa de uma montanha, bate violentamente nos pés de barro da estátua, que no fundo é um ídolo com pés de barro. A estátua pulveriza-se, vem um vento que dissipa esse pó e a pedra converte-se por sua vez numa montanha que enche a terra inteira. A interpretação tradicional, primeiro hebraica, é que a pedra é o Messias e a montanha que enche a terra inteira é o reino messiânico. A interpretação ortodoxa cristã é que a pedra é Cristo e o reino que enche a terra inteira é a Igreja. Em Portugal surgem interpretações diferentes, a começar implicitamente em Luís de Camões, que nos Lusíadas diz que
é dos fados divinos intento que os humanos, pelos lusitanos, esqueçam de assírios, persas, gregos e romanos. Ora, assírios, persas, gregos e romanos é a interpretação tradicional dos 4 impérios que vão ser superados pelo Quinto Império. Então, Camões já vê os portugueses como os mediadores do Quinto Império. Só que o que é o Quinto Império para Camões? Não é propriamente a chegada à Índia, não é a expansão da fé do Império no sentido habitual. Não é? É o quê? É o que acontece na Ilha dos Amores. Portanto, o nauta, o Gama e os nautas são levados por Tétis, a rainha do oceano, e pelas ninfas, ao alto de um monte, onde veem o mundo como Deus o vê. Portanto, vê o mundo transparente, luminoso. Portanto, há ali uma espécie de abertura total da consciência. Eles veem tudo. E Tétis diz mesmo: estou-te a mostrar isto para que vejas o que tu desde sempre procuras. Portanto, o que é o Quinto Império? É essa visão divina da realidade. Portanto, é um outro estado de consciência. Camões antecipa tudo o que há de mais profundo, a meu ver, em Padre António Vieira, Pessoa e Agostinho da Silva. E nem sempre há consciência de que Camões tem esta visão do Quinto Império. Não é? Depois, para o Padre António Vieira, o Quinto Império é o reino de Deus na Terra, com uma visão considerada heterodoxa pela Igreja, o que o leva à Inquisição, porque para a Igreja o Quinto Império já existe, é a Igreja tal como ela existe, mas o Padre António Vieira considera que a Igreja só será plena quando abranger a Terra inteira e quando todos os seres humanos não só forem cristãos, mas forem puros, não é? Tiverem uma espécie de transformação espiritual profunda que, a seu ver, só pode acontecer por via de um dom do Espírito Santo. Portanto, o reino de Deus na Terra ainda não existe para o Padre António Vieira. E o Bandar que o profetizou é um verdadeiro profeta, ao nível dos profetas do Antigo Testamento. Portanto, tudo isto é considerado heterodoxo e o Vieira passa algum tempo na Inquisição preso por causa das suas ideias. O Fernando Pessoa, já no século XX, vem alterar esta leitura tradicional e dizer que já não faz sentido falar de assírios, persas, gregos e romanos, mas sim de o Império grego, romano, cristão e europeu. Certo. Porque é isto que está na base da nossa... Porque se fossem os anteriores, o Quinto Império podia ser Inglaterra, não é? Ou seja, se fossem impérios materiais, portanto, claro. O que fazia mais sentido não era ser Portugal o Quinto Império. Exato. Mas se estivermos a falar de impérios espirituais... Ele agora vai falar, o Quinto Império é um império cultural, espiritual, portanto, e portanto neste sentido o Quinto Império há de ser uma síntese da cultura romana, da cultura grega, do direito romano, da moral cristã e do espírito individualista, ao mesmo tempo cosmopolita de Inglaterra ou da Europa. Mas o Quinto Império há de sintetizar tudo isto com tudo o que ainda há por sintetizar nas outras culturas. Portanto, o Quinto Império é uma espécie de síntese de tudo o que há de melhor nas culturas humanas, incluindo aquelas que ainda não foram sintetizadas. Implicitamente orientais, africanas, todos os pontos do planeta. Sim, americano. Para Agostinho da Silva, o Quinto Império é já mais o Império do Espírito Santo. É quando nós acedermos a esta experiência de que há uma revelação que vem de dentro, não vem de fora. Ok, com Agostinho da Silva já se assemelha mais então ao Joaquim de Flora, não é? Sim, claramente, claro. À terceira idade. E nós temos falado aqui de vários mitos, algumas histórias já foram contadas e algumas eu ouço-as e vejo-as mais como símbolos de processos interiores, não é? Fará sentido falar de Quinto Império como um acontecimento, um processo histórico, ou é mais um mito com roupagem cultural portuguesa para um processo que deve ser olhado para dentro, ou seja, olhar para esses símbolos como partes de nós, não é? Sim. E perceber de que forma é que eles se relacionam e onde é que isso nos leva individualmente? Bom, pessoalmente eu creio que a leitura mais interessante, não só do Quinto Império, mas de todos estes temas que estamos aqui a abordar, é uma leitura interior, em que tudo isto tem a ver, fala no fundo de cada um de nós, e de cada um daqueles que nos estão a ouvir e a ver neste momento, não é? Portanto, fala do ser humano, dos processos internos do ser humano. Agora, nós não podemos desligar também o interior do exterior, portanto, o que é um facto é que estamos num momento de uma grande crise em termos da humanidade, da civilização, não é? E o Quinto Império, a meu ver, é um mito e uma profecia acerca do fim da civilização, de uma forma de civilização. Portanto, aquela estátua eu vejo como simbólica, no fundo, desta civilização antropocêntrica. A estátua tem forma humana. Segundo alguns, hoje estamos no antropoceno. É a sexta idade geológica em que, pela primeira vez,
por causas humanas, devido à iniciativa humana, estamos a destruir a biodiversidade, né? E a causar um colapso ambiental a curto prazo, não é? Portanto, eu vejo aquela pedra que vem também da montanha. Portanto, a montanha pode ser um símbolo da divindade, mas também pode ser um símbolo da terra, da natureza viva, não é? Ou da nossa santa divindade e a natureza. Sim, pode ser uma catástrofe natural. Pode ser um colapso natural, uma catástrofe natural que vem derrubar a estátua da civilização, não é? E que vem iniciar um novo ciclo. Essa pedra, obviamente, também é uma pedrada, não é? Pode ser uma tomada de consciência mais profunda, mas também pode ser uma chamada de atenção violenta que vem da própria terra, da própria natureza, do próprio cosmos, não é? E que nos vai obrigar a repensar toda a nossa civilização e eventualmente levar-nos a um colapso e à necessidade de recomeçar de novo, não é? Portanto, eu penso nesse sentido, o mito de profecia do Quinto Império é extremamente atual, não é? Portanto, fala de processos internos, não é? Porque obviamente, se formos a ver, também há em nós algo de estátua. Eu diria que a estátua é também um símbolo do ego, não é? Sim, algo estático, rígido, não é? Que se imagina separado dos outros, separado do mundo, não é? Sim. A pedra é uma tomada de consciência de que este ego é um ídolo com pés de barro, literalmente, e que uma coisa mínima pode deitá-lo abaixo completamente. Ou o ego em estado bruto, não é? A estátua. A estátua é o ego também. Então o ego é a civilização, é o Estado, é muita coisa. E a ideia de Quinto Império, estando tão associada, sendo uma ideia portuguesa, sugere também a mudança do centro espiritual do mundo para Portugal, ou seja, do Axis Mundi, que normalmente se entende estando em Jerusalém como faz sentido pensarmos nisso, como Portugal geograficamente como um centro difusor importante. Eu penso que Portugal, ou esta região que hoje habitamos, já foi, porventura, no passado, um centro de irradiação cultural e civilizacional muito importante. Sim, vimos isso no início da conversa. Nas raízes atlantes, nas raízes megalíticas, não é? Quem sabe se não haverá um outro ciclo em que esta nação, este território, esta cultura que aparentam ser tão pouco no contexto atual das nações, das superpotências económicas e políticas, não é? Quem sabe se não haverá aqui o germe de alguma coisa de novo, não é? Transformador, não é? Porventura as coisas grandes não são aparentemente grandiosas. As coisas grandes processam-se no invisível. Certo. E porventura aqui tudo isto, esta ideia do Quinto Império, do Espírito Santo, são ideias extremamente revolucionárias, não é? Que, quem sabe, podem revolucionar consciências e podem inaugurar, de facto, um novo ciclo da consciência humana sobre a Terra. Sim. No Senhor dos Anéis é o Hobbit que transporta o anel. Transporta o anel. Ou seja, e o Gandalf, que é o sábio, acredita, ao contrário do Saruman, que são as coisas pequenas que têm a capacidade de transformar os pequenos gestos das pessoas. Sim. E nesse sentido o povo português é pode-se fazer uma analogia engraçada, não é, com os hobbits. Sim, a sabedoria tradicional diz-nos isso, não é? São as coisas ínfimas que muitas vezes derrubam as coisas que têm uma aparência grandiosa, não é? E há pouco, quando eu virava para dentro, não é, a ideia de Quinto Império e não tanto para fora, também me inspirava um pouco na ideia de individuação, por exemplo, do Carl Jung, que, segundo ele e algumas pessoas, também se apresenta como uma resposta aos tempos que vivemos, que se caracterizam por uma queda das grandes narrativas, não é? Das grandes religiões, das tradições, ou seja, a própria ciência também contribui para isso, não é? De já não encontrar do lado de fora motivo para acreditar numa religião, então isso faz com que todas estas coisas devam ser interpretadas por dentro, psicologicamente. Mas isso poderia ser até um argumento contra, não é? O Quinto Império como uma coisa que acontece do lado de fora, ou seja, uma chamada para, ok, não projetes isso do lado de fora, olha para isto como um processo interior, mas ao mesmo tempo ele próprio, Carl Jung, chama à realização do self a encarnação do Espírito Santo, por isso e ao apontar para um processo individual, ou seja, agora estamos na era de cada um fazer o seu processo individual, isso ao mesmo tempo é muito parecido, não é? Com a ideia de Quinto Império. Sim, eu creio que um processo individual profundo tem sempre uma dimensão comunitária. E eu creio que o que está aqui em causa também é a criação de uma nova comunidade, é o surgimento de uma nova comunidade.
Né? Portanto, eventualmente nasce de dentro, mas depois os vários dentros tendem a comungar e a comunicar entre si. Né? E não há verdadeira espiritualidade sem uma dimensão comunitária. Quando estamos a falar aqui de um novo ciclo, não é? Nós estamos a falar só de processos individuais de consciência, mas de alguma coisa maior que tem uma dimensão comunitária. E é o que falta, creio hoje, muito algumas propostas espirituais, não é, que são demasiado voltadas para dentro, sem depois haver essa criação de laços comunitários, Sim. Essa expressão comunitária. Nesse caso, até que estava a falar do Jung, existe também a ideia de sincronicidade, é muito presente nas ideias dele, e então é quase impossível pensar numa transformação interior que não se manifeste como uma expressão exterior, não é? Exato. Eu muitas vezes olho para acontecimentos da história de Portugal e vejo-os como mitos também, ou seja, vejo o mesmo tipo de... Ou seja, eu questiono-me se a história de Portugal não tem também um caráter arquetípico, a própria história, não é? E eu vejo dessa forma, mas pergunto-me se outras pessoas que também se interessam por este tema o veem dessa forma. Eu creio que a história exterior, cronológica, empírica, social, política, económica, não é? Tem sempre uma dimensão interior, e em toda a história há sempre uma hierohistória. Há uma história interior e uma história sagrada. Não é? E nesse sentido, sim, podemos ver grandes momentos e acontecimentos e figuras da história de Portugal, no fundo, como arquétipos, símbolos, não é, de processos interiores. Não é? Podemos ler a história assim, viver a história assim. O mito, por ser mito, mito quer dizer apenas narrativa. Não é necessariamente uma narrativa falsa. Pode ser uma narrativa que nos diz mais acerca do sentido profundo das coisas do que outras narrativas, não é, que nos controlam neste momento. Quer dizer, nós neste momento vivemos dominados por mitos, nomeadamente o mito do indivíduo separado dos outros, do ego, do crescimento económico infinito. Que as pessoas hoje em dia pensam que já se libertaram dessa forma arcaica, mítica de pensar, mas na verdade elas vivem apenas um refinamento, uma sofisticação aparente, mas acaba por ser a mesma coisa. Vivemos dominados por mitos e, a meu ver, muitas vezes mitos menores. Não é? Exato. Porque os mitos que estamos aqui a falar, alguns mitos tradicionais apontam um sentido mais profundo, uma orientação mais positiva e profunda para a vida humana. Não é? Os mitos contemporâneos são os mitos do individualismo, o mito do ego, o mito do crescimento económico ilimitado, o mito do sucesso exterior, o mito da felicidade através do consumo, apontam, no fundo, são mitos que nos condicionam, não é? E que nos diminuem enquanto seres humanos. Não é? Exatamente. E vê a queda das tradições e das grandes narrativas como um problema, ou como, no sentido em que são elas que transportam muitas vezes esses grandes mitos, como um problema ou como um processo natural que necessário talvez para dar origem a algo no futuro que ainda não sabemos muito bem o que é, que poderá ser esse quinto império? Eu creio que a essência das tradições, que é a sabedoria, está sempre presente. Agora, as formas exteriores pelas quais ela se manifestou historicamente e nas diversas culturas, porventura está em crise. Né? Pelo menos há hoje menos adesão a essas formas exteriores das sabedorias tradicionais. Né? Mas isso não é necessariamente mau sinal. Pode ser sinal apenas de que elas já não deixaram de ser funcionais, deixaram de ser operativas, não é? E que há qualquer coisa de novo que está em gênese, que está para emergir. Não é? O que é um facto é que também, a par de uma espécie de diminuição da consciência, do materialismo dominante, há também cada vez mais pessoas a sentirem a necessidade de um despertar espiritual e a sentirem uma busca espiritual genuína. Só que é uma busca que muitas vezes já não se reconhece plenamente nas formas tradicionais das religiões, e busca qualquer coisa de novo, qualquer coisa diferente. Né? Mas continua a fazer sentido as formas tradicionais? Eu creio que as formas tradicionais fazem sentido, sempre que fizerem sentido para algumas pessoas, e parece que continua a fazer sentido para muitas pessoas. Né? Agora, porventura, pessoas que não se reconhecem em nenhuma dessas formas tradicionais, também faz sentido que elas procurem alternativas, ou procurem alguma coisa que eventualmente está a surgir, e não sabemos ainda que forma virá a tomar. Exato.
E nós temos falado muito sobre Portugal, e se calhar até algumas pessoas que nos ouvem colocam essa questão ou ficam com essa interrogação sobre esta conversa ou sobre nós, porque pode ser difícil de perceber para algumas pessoas onde é que está a linha entre um mito coletivo inspirador e formas de generações ideológicas como o fascismo. Sim, claro. Isso é muito importante. Eu diria que tudo isto, todos estes temas, não é, e são temas muito ambivalentes, obviamente, e nesse sentido perigosos, porque podem ser mal entendidos e, sobretudo, podem ser instrumentalizados até intencionalmente. Não é? E o critério é ver, na nossa relação com estes temas, qual é o resultado para a nossa vida, para o modo como vivemos a vida e qual é o resultado em termos da consciência que temos, de quem somos e do que estamos a fazer no mundo. Não é? Se estes temas, como eu muitas vezes infelizmente tenho constatado, não é? Se a pessoa ficar fascinada pelos temas da cultura portuguesa e se isso o levar a sentir superior aos outros só por ser português, não é? Ou se nos levar a uma atitude de arrogância ou de orgulho, ou ficar a sentir que somos o povo eleito ou qualquer coisa assim e que tudo nos é devido, não é? Então isso é negativo. Não é? Estamos a ter uma má relação com estes temas. Mas se estes temas nos levam a um aprofundamento sincero e profundo, uma busca espiritual no sentido de descobrir quem somos e de colocarmos essa busca e essa descoberta ao serviço do bem dos outros, ao serviço do bem de todos, do bem do mundo, então estamos a ter, segundo creio, uma boa relação com estes temas. Se estes temas nos responsabilizam para vivermos de uma forma mais ética, mais consciente, com maior sabedoria, com mais amor, com mais compaixão, então estes temas estão a ter um bom efeito em nós. Sim. Embora seja algo revolucionário hoje em dia olhar para o nome de um país e a história de um país como algo que inspira a isso, não é? Sim, claro. Normalmente tendemos a ver de forma contrária, como perigoso, não é? Olhar para... Sim, claro. Sim, mas se calhar mais perigoso é não olhar e esquecermos dessa... Pois a questão aqui é um equilíbrio. É um equilíbrio, ou é e o ponto de uma vista, terceira via. Não é? E o ponto de vista de qual não é a via do nacionalismo, nem do patriotismo estreito, mas também não é a via da rejeição de tudo o que é, neste caso, português e tradicional, não é? Mas é procurar ver em tudo o que há na nossa tradição, na nossa cultura, português, lusitano, eventualmente anterior, não é? O que é que há de bom acolher para o nosso bem e para o bem de todos. Até podemos ver Portugal como um símbolo do contrário disso, ou seja, do contrário desse fechamento, do contrário dessa visão estreita. É isso que eu tenho visto sempre. E sendo paradoxal nesse sentido, não é? Utilizar algo que parece estreito, como um país, como uma fronteira, para, na verdade, simbolizar essa abertura, esse grau que falava. Os autores que eu chamo lusocêntricos, portanto Camões, Vieira, Pessoa, Agostinho da Silva, centrados um bocado na cultura portuguesa, não é? Acabam por ver a cultura portuguesa como a mediação para um estado de consciência universal. Portanto, nesse sentido, já o Vieira dizia, o que caracteriza os portugueses é serem homens e mulheres de todo o mundo, abertos à universalidade. Ele chamava mundanos num sentido positivo, de todo o mundo. Sim. Terem um espírito de cidadãos do mundo. Não é? O Pessoa diz, quando pergunta qual é o sentido ou o futuro de Portugal, ele diz, é sermos tudo. Não é? Quem é que seja português pode viver na estreiteza de viver só uma fé, uma crença, uma religião, quando há que assumi-las todas, tudo o que há de bom em todas. Não é? O Agostinho da Silva diz mesmo, Portugal só se realizar quando já não for Portugal, quando for Quinto Império, e ser Quinto Império é ser o universo. Não é? Lá está, aquilo que dizíamos há bocado é servir como uma linguagem, Portugal e os símbolos de Portugal como uma linguagem universal. Sim, uma linguagem universal. E esses símbolos se calhar também nos cativam e nos abrem portas para estudar e para nos interessarmos sobre isso, porque eles de facto são bonitos, são cativantes, são desde dos mitos aos símbolos, não é? E todo esse campo mítico e simbólico, ele pode ser manifestado pelos artistas, certo? E vê uma importância nos artistas nesta emergência do Quinto Império? Eu creio que os artistas, os visionários, os poetas, os profetas, no fundo são os xamãs, não é?
há sempre alguém que deve exercer, que tem que exercer a função do mediador entre o invisível e o visível, entre o visível e o invisível. No sentido amplo, portanto, os artistas, os poetas são também profetas, no sentido não só de anunciarem possibilidades futuras, mas de verem no invisível. E de falarem para a comunidade a partir daquilo que captam do invisível. Exato, são pontes. Não é? São pontos, são pontífexes, portanto são construtores, são fazedores de pontos. Mas também daí a importância dos artistas se espiritualizarem, no sentido mais tradicional, se purificarem, não é? Porque aquilo a que vão... Eu vejo isso, eu vejo que há trabalhos artísticos que são poderosos artisticamente, mas aquilo a que acedem claro. Também faz parte da dimensão humana, mas são trevas, não é? Então... Pois, tudo depende do que é que se veicula através do que fazemos, não é? Seja a arte, seja o modo como vivemos a vida, não é? Portanto, podemos ter acesso a muitas coisas, portanto, a realidade tem muitas dimensões. Há dimensões mais luminosas, mais conscientes, mais harmoniosas, mais amorosas, mais compassivas, e há dimensões mais obscuras, mais condicionadas, mais conflituosas, não é? Portanto, e obviamente os artistas, enquanto mediadores, expressam tudo isso. Têm acesso aos céus e aos infernos e aos purgatórios, não é? Exato. É claro que talvez nos interessa a todos mais que haja mais artistas a ter mais acesso às dimensões luminosas da vida e da experiência humana. Ou pelo menos a ambas. Ou a ambas também. Sei que o budismo ocupa um lugar importante no seu caminho espiritual. Já vimos também que este tema do Quinto Império também relaciona-os de alguma forma? Andam de mãos dadas para si? Aparentemente parecem temas muito distintos. Mas na verdade, na minha história pessoal, eu descobri o budismo, ao mesmo tempo descobri Portugal e o tema do Quinto Império, precisamente ao mesmo tempo. Como é que foi isso já agora? Eu posso, em relação ao tema do Quinto Império, eu tinha acabado de concluir a licenciatura em Filosofia, nunca tinha ouvido falar de Quinto Império. Aliás, a disciplina que eu mais tarde viria a ensinar e ainda ensino na Faculdade de Letras, uma delas é Filosofia em Portugal, entre outras, Filosofia Oriental, etc. Eu nem sequer fiz essa disciplina, na altura não havia professor, tive passagem administrativa, portanto fiz uma licenciatura em Filosofia sem ouvir falar de Filosofia portuguesa e de cultura portuguesa. Mas um belo dia, ao folhear um dos muitos livros da biblioteca do meu pai, deparei-me com o nome Quinto Império. As duas palavras Quinto Império, e senti parece um arrepio. E senti que, sem nunca ter ouvido falar do Quinto Império... Qual era o livro? Não me recordo. Falava destes temas, já não me recordo qual era o livro. Bandarra, Quinto Império, Fernando Pessoa, coisa assim. E eu disse, eu quero investigar isto. E de facto fiz uma tese de mestrado sobre o Quinto Império no Padre António Vieira. Quero investigar isto, aquilo ressoa em mim, eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Não é? Portanto, ao mesmo tempo estava a descobrir o budismo tibetano. Não é? Bom, eu hoje vejo uma relação, porque no fundo aquela pedra que deita abaixo a estátua é também uma tomada, é uma tomada de consciência que deita pela base o ídolo do ego. Não é? E esse é o objetivo da espiritualidade budista. Portanto, é desmontar esta crença de que nós somos um eu separado do mundo, dos outros, não é? É uma coisa fixa, rígida, sólida, que chamamos eu. Do ponto de vista budista é uma ficção, não é? E no imaginário do Quinto Império isso é uma estátua com pés de barro. É um ídolo que nós vamos muito a sério, não é? Mas tem pés de barro. Não é? E esse ídolo, que é o ego, também tem a sua expressão numa civilização construída à imagem e semelhança do ego. Não é? É uma civilização que investe no poder tecnocientífico, na exploração humana, na exploração dos animais, da terra, da natureza, não é? E essa, no fundo, é uma espécie de projeção ao nível da civilização e do Estado e da política e da economia do ego, não é? Do autocentramento do ego. Não é? Portanto, uma pedra que vem deitar isso abaixo, no fundo, em termos budistas, é o despertar espiritual, é a iluminação. Não é? Sim. E, portanto, vejo uma grande convergência. Exato, não há como não relacionar os grandes mitos e as grandes religiões e as grandes tradições, porque no fundo apontam todas para o mesmo. É isso, creio que sim. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Gostei muito desta conversa. Também gostei muito da conversa. Obrigado.